Todo mundo aqui deve conhecer o Darkseid, o tirano de Apocalipse. Mas você sabia que o Darkseid, assim como eu e você, tem pai e mãe? Que ele teve um irmão, um amor verdadeiro, e que ele teve quase tantos filhos como o MC Catra? E se você quer conhecer mais sobre essa família que não é nada unida e entender o nível de poder deles, venha comigo e seja muito bem-vindo ao Planeta Diário. E galera, nesse vídeo eu vou falar sobre vários familiares de Darkseid, de todas as eras. Então parte dessa genealogia será pré-crise. Dito isso, vamos começar a construir a árvore genealógica do Darkseid. E se você gostar do vídeo, lembre-se de deixar o like, porque ajuda demais. E para começar a entender as origens de Darkseid, temos que conhecer primeiro Yuga Khan. Yuga Khan é o pai de Darkseid, conhecido como o primeiro deus do mal, o primeiro governante de Apocalipse e um dos seres mais poderosos de toda a existência. Diziam que ele não poderia ser detido, nem mesmo com itens como as caixas maternas, e que ele pode destruir uma civilização com um piscar de olhos. Mas eu vou falar mais sobre os poderes e os feitos do Yuga Khan em um outro vídeo. O Yuga Khan se casou com Egra, ou Regra, e ambos tiveram 2 filhos. O seu primogênito se chamava Drax, e o seu caçula se chamava Uxas, ou Uxas. Após isso, Egra, a mãe de Darkseid, se tornou a soberana de Apocalipse, após Yuga Khan tentar alcançar conhecimento e poder absoluto cruzando a fonte e ficando preso na mesma. Mas o reinado de Egra certamente duraria pouco, pois o seu primogênito, o Drax, deveria mergulhar nos poços de Apocalipse e assim reivindicar o trono e o poder do efeito Ômega. Mas no dia que isso seria feito, o Uxas matou seu irmão e reivindicou para si o poder Ômega, se convertendo assim em Darkseid. Mas um dia, o terrível Darkseid conheceu uma boa moça, chamada Sully, no qual se apaixonou e se tornou muito mais compassivo e moderado. E esse casamento desagradou muito a sua mãe, que orquestrou um plano para matar a Sully, e ela efetivamente conseguiu. Após isso, o Darkseid se casaria com a Tigra, uma pessoa bem pior do que a Sully. E isso é muito relevante para entender por que o Darkseid é como é. Quando Darkseid descobriu que a sua mãe tramou pela morte da Sully, ele fez o mesmo e tramou pela morte da Egra, a sua mãe, e também obteve sucesso. E foi após a morte da Egra que o Darkseid assumiu o trono de Apocalipse. O Darkseid, ao longo de sua vida, se envolveu com outras mulheres também, mas nenhuma com tanta relevância como essas duas. Então, a Sully e a Tigra são as esposas oficiais dele. Agora já conhecemos uma grande parte da genealogia do Darkseid. Conhecemos os seus pais, seu irmão e suas esposas. Mas o Darkseid também teve uma série de filhos, começando com o habilidoso guerreiro Kalibak, que é o filho do Darkseid com a Sully, a mulher que ele realmente amava. Mas mesmo assim, e mesmo ele sendo o primogênito, Darkseid não costuma dar a ele um tratamento digno de um filho, o que deixa o Kalibak muito frustrado. Um outro filho do Darkseid é o Orion. O Orion é filho do Darkseid com a Tigra, a sua segunda esposa. Mas como o Orion era filho de uma esposa que ele não amou de verdade, ele o entregou para o Isaiah, no caso o Pai Celestial, para pôr fim a uma guerra entre Apocalipse e Nova Gênese. E o terceiro filho do Darkseid foi o Graven, cuja mãe é desconhecida. A mãe dele é uma pessoa qualquer que o Darkseid encontrou em suas missões. O Graven nunca foi reconhecido, mas surpreendentemente ele possui os poderes Ômega, muito parecido com o poder do seu pai, porém mais fraco. Mas o Darkseid não ficou feliz só com essas mulheres, e resolveu ter uma filha com uma amazona assassina de Temícera, chamada Mirina. E dessa relação nasceu a Grail, ou Cálice, como preferir. A Grail é a única filha de Darkseid, e a ideia da mãe da Grail, no caso a Mirina, é que ela se tornasse a pessoa que mataria o Darkseid. A Grail também possui o poder Ômega herdado de seu pai. Darkseid ainda teve um filho chamado Deathspawn, que como vocês podem ver na tela, provavelmente a mãe dele é uma Tênia,
Sabe, aquele verme? Porque para sair um bicho feio da peste desse, a mãe deve ser algo parecido. Mas não, eu tô brincando. Ele é filho de Darkseid com uma fúria, mas não é nenhuma daquelas fúrias clássicas da Vovó Bondade. E o Deathspawn, embora pareça meio novo deus e meio lombriga, é bem poderoso, tendo habilidades muito parecidas com a dos novos deuses de Apocalipse e também dos marcianos, além de poder infectar um planeta consumindo-o, matando o planeta em seu núcleo. E por isso o Deathspawn é um vilão muito perigoso. E agora, para entender ainda melhor a família do Darkseid, alguns detalhes precisam ser ditos. Primeiro, que o Lobo das Estepes é irmão da Egra, a mãe do Darkseid. Portanto, o Lobo das Estepes é o tio do Darkseid. E nas origens mais recentes, o Isaiah, ou Pai Celestial, é irmão do Darkseid. Quando eu fizer um vídeo sobre o Isaiah, eu comentarei sobre isso, e também como a história de origem dele foi destruída recentemente. Só pra variar. Porra, pelo amor de Deus! E provavelmente vocês lembram que eu falei que o Darkseid entregou o seu filho Orion para o Pai Celestial, certo? Pois bem, nesse momento ele recebeu o Scott Free, ou Senhor Milagre, que era filho do Pai Celestial. Então o que aconteceu na verdade foi uma troca de filhos, só que nessa troca o Darkseid tomou na jabiraca, porque os dois se voltaram contra ele, tanto o filho biológico quanto o filho adotivo. E agora chegou a hora de uma curiosidade muito interessante. Todos os filhos do Darkseid tiveram mães com alguma relação com o Apocalipse, menos 2. No caso, o Graven e a Grail, justamente os únicos que possuem o poder Ômega. Então será que existe alguma relação quanto a isso, ou é só coincidência? Será que misturar um novo deus com alguma outra espécie facilita o desenvolvimento do poder Ômega? O que você acha? Deixa aqui nos comentários que eu gostaria de saber a sua opinião. E se quiser entender um pouco mais do que é o efeito ômega, como ele funciona e também o efeito alfa, dê uma olhada nesse vídeo que eu explico bastante coisa lá. O link estará na descrição. E se eu fosse fazer uma escala de poder da família do Darkseid, ela ficaria assim. O mais forte, disparadamente, é o Yuga Khan, o pai do Darkseid, seguido pelo próprio Darkseid. Abaixo deles deve ficar a Grail e o Orion, e eu tenho a tendência a achar que a Grail é um pouco mais poderosa porque considero o Ômega mais poderoso do que a Astro Force. E o Deathspawn, para mim, viria logo abaixo deles. O Graven, embora tenha o Ômega, teve uma atuação bem tosca, por isso ele nem entra no ranking. Mas e você? O que você acha do nível de poder da família do Darkseid? Você concorda comigo ou mudaria alguma coisa nesse meu ranking? E se você quer saber mais sobre os membros da família do Darkseid, aguarde um pouco porque eu pretendo trazer em detalhes cada membro da família do Darkseid. Esse foi só o primeiro vídeo para apresentar todos esses personagens. E também deixa aqui nos comentários qual desses personagens você gostaria de ver em um vídeo solo. Também deixa o seu like porque ajuda demais e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Agradeço a todos de coração e até a próxima!